Devocional, dia a dia com Spurgeon. Manhã, 19 de fevereiro. Livro de Ezequiel, capítulo 36, verso número 37. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. A oração é a antecessora da misericórdia. Consulte a história sagrada e descobrirá que raramente uma grande misericórdia veio a este mundo sem que antecipada pela súplica. Você descobriu essa verdade em sua própria experiência. Deus tem lhe concedido muitas dádivas não solicitadas, mas ainda grandes orações têm sido prelúdio de grandes misericórdias para você. Quando encontrou a paz por meio do sangue da cruz, orou muito e sinceramente, intercedendo com Deus para que ele removesse suas dúvidas e o libertasse de suas angústias. Sua segurança foi resultado da oração, quando a qualquer tempo teve altas e arrebatadoras alegrias. Foi obrigado a olhá-las como respostas às suas orações. Quando teve grandes libertações de dolorosos problemas e ajudas poderosas em grandes perigos, pôde dizer: eu busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me libertou de todos os meus temores. A oração é sempre o prefácio de bênção. Ela vem antes da bênção como se fosse a sua sombra. Quando a luz da misericórdia de Deus se ergue sobre nossas necessidades, ela lança a sombra da oração por toda a planície. Ou, para usar outra ilustração, quando Deus empilha uma montanha de misericórdias, Ele mesmo brilha por trás delas e lança em nosso espírito a sombra da oração para que tenhamos a certeza de que oramos muito. Nossas súplicas são as sombras da misericórdia. A oração está assim conectada com a bênção para mostrar seu valor. Se recebêssemos as dádivas sem pedir por elas, pensaríamos nelas como coisas comuns. Mas a oração torna-se a misericórdias recebidas, das mais preciosas do que diamantes. As coisas que pedimos são preciosas, mas não percebemos sua prioridade até buscá-los por elas fervorosamente. A oração faz a nuvem escura desaparecer. A oração sobe a escada que Jacó viu. Exercitar a fé e o amor, e traz a bênção lá do alto. Noite, 19 de fevereiro. Livro de João, capítulo 1, verso de número 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão. Este é um excelente padrão de todos os casos onde a vida espiritual é vigorosa. Logo que um homem encontra Cristo, ele começa a alcançar outros homens. Não vou acreditar que provou o mel do Evangelho se você puder comer tudo sozinho. A graça verdadeira coloca um ponto final em todo monopólio espiritual. André primeiro achou seu próprio irmão, Simão, então os outros. Relacionamentos têm uma demanda muito forte sobre nossos primeiros esforços individuais. André, você fez bem em começar com Sião. Perguntou-me se não alguns cristãos distribuindo folhetos na casa dos outros. Que fariam melhor se entregasse folheto a si mesmo? Se não há alguns empenhados em trabalhos proveitosos no estrangeiro, que estejam negligenciando seu contexto familiar. Você pode ou não ser chamado a evangelizar pessoas em qualquer localidade, em participar, mas certamente é chamado a olhar os seus próprios servos, seus próprios parentes conhecidos. Que sua religião comece em casa. Muitos comerciantes exportam seus melhores produtos. Os cristãos não deveriam fazê-los. Ele deveria ter o melhor sabor em todas as suas conversas, em qualquer lugar, mas que tenha o cuidado de oferecer a fruta mais doce da vida espiritual e testemunhe sua própria família. Quando André foi procurar seu irmão, ele não podia imaginar quão importante Simão se tornaria. Simão Pedro valia 10 Andrés e o que aprendemos na história sagrada, e ainda assim, André foi o instrumento para trazê-lo a Jesus. Você pode ser muito deficiente em talentos, mas pode ser um instrumento para levar alguém a Cristo, que se destaque em graça e serviço. Ah, querido amigo,
Você pouco sabe da possibilidade que há em você. Por apenas dizer uma palavra a uma criança, e nela pode estar adormecido um coração nobre que agitará a igreja cristã nos anos vindouros. André tem apenas 2 talentos, mas ele encontra Pedro. Vá e faça o mesmo.